Quem está no controle da sua vida? Você poderia fazer essa pergunta? Você poderia ter essa resposta de maneira que realmente apontasse uma direção para você? Entenderia que você está vivendo um momento crucial da sua história, uma guerra entre a carne e o espírito, entre a vida e a morte. Você poderia identificar as armas da sua milícia, porque como homem e mulher de Deus, como filhos de Deus, precisamos ter bem claro, diante de nós, a realidade que estamos enfrentando. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. E fortaleza aqui é um padrão de pensamento que busca guiar, direcionar. E diante disso precisamos entender por qual padrão estamos sendo guiados. Porque a forma que enfrentamos a luta, a forma que entendemos o campo de batalha, criará em nós meios para enfrentá-los e vencê-los. Então os nossos pensamentos, alinhados aos pensamentos de Deus, como a palavra de Deus diz, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Ele tem um fim preparado para nós. Esta batalha já está ganha em nome de Jesus, se enfrentarmos os nossos desafios com as armas poderosas que Deus nos oferece. Assim, vamos agir como verdadeiros filhos de Deus que somos, no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual eu e você devemos prevalecer, se revelar como luz do Senhor. Ah, querido, você hoje pode, através da palavra de Deus, entender a natureza da sua guerra e enfrentá-las com as armas que Deus mesmo preparou para você. Agora, para isso, é preciso aprender a dominar essas armas, a usá-las no tempo próprio, para que a nossa vitória seja plenamente confirmada pelo nosso Deus e Pai. Você é uma pessoa separada, abençoada por Deus para vencer nesse tempo presente. Glória a Deus, aleluia! Pode sentar, queridos. Bênção de Deus. Jesus ressuscitou. Aleluia! Porque Ele vive, como nós cantamos aqui, nós podemos crer no amanhã. Entenda que a nossa vida, a nossa história é cristocêntrica. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, está em torno de Cristo. É por causa de Cristo que nós estamos aqui. É por causa de Cristo que você existe. É por causa de Cristo que você tem meios de adorar. É por causa de Cristo que nós somos igreja. É por causa de Cristo. E Ele travou uma batalha muito grande na cruz, por causa da minha vida e por causa da sua vida, o quanto ela é preciosa para o Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos as batalhas da nossa vida, as guerras das nossas vidas. Sabe por quê? Antes de você nascer, o mundo já estava em guerra. Antes de você nascer. Antes de você chegar nessa família, nesse pai, nessa mãe, o mundo já estava em guerra. Porque desde o dia que a morte entrou no mundo, se travou uma grande guerra. E a notícia que eu tenho para te dar é que essa guerra não tem fim. Somente quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, essa guerra terá fim. Até então, nós precisamos entender
que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós estamos vivendo um tempo de resistências. Pensa bem agora na guerra que está dentro de você. Sabia que você está em guerra agora, nesse exato momento? O nosso corpo produz anticorpos para combater vírus e bactérias, antígenos. O nosso corpo produz isso. Desde o dia que você foi gerado. O nosso corpo já entende isso. Mas muitas das vezes a nossa mentalidade não entende isso. As nossas emoções não entendem isso. Nós queremos fugir. Nós não queremos encarar a realidade da vida. Quando Jesus veio a este mundo, ele já veio preparado para uma grande batalha, para uma grande guerra. Ele não veio a passeio. Tinha um inimigo a ser vencido. E ele foi preparado por Deus para vencer a morte. E ele venceu. E ele está vivo. E ele vai voltar para completar essa boa obra que ele começou na minha e na sua vida, na nossa história. Aleluia. Então nós não somos diferentes. Porque nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós estamos em uma grande guerra. Nós precisamos lutar pela nossa família, pelos nossos filhos. Mas muitas das vezes, nossos pais não lutaram por nós, porque não entenderam a guerra. Nossos filhos abandonaram as casas, a família, porque não entenderam a guerra. Não entendemos. Mas o Senhor nosso Deus, Ele deixa bem claro, enquanto nós estamos lutando, Ele está gerando novas pessoas para continuar essa missão de luta, de guerra, de batalha. Mas Ele prometeu que a nossa vitória já está garantida. Não é a batalha. É com quem estamos na batalha. Enquanto levantamos uma mão para adorar, levantamos a outra para guerrear. E isso está dentro de você. Está inserido dentro de você. A palavra de Deus nos diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Nos diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos em guerra. E essa guerra tem armas. Mas a palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais. Nós não podemos produzir essas armas, porque elas não são carnais. Mas elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E ele identifica a fortaleza como os conselhos,
altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Interessante. Olha como a guerra é real. O povo de Deus estava cativo pelo povo egípcio. Mas no meio do povo, nasce um menino, chamado Moisés. Dentro do planejamento de Deus, da soberania de Deus, Moisés seria o libertador do povo. Mas é interessante que uma grande guerra é instalada no período do nascimento de Moisés. Uma grande perseguição, guerras. E os meninos eram mortos. Guerra. Porque o povo de Deus estava crescendo, estava se multiplicando. E a guerra, a perseguição contra aquelas crianças. E não foi diferente no nascimento de Jesus. Quando se souberam da notícia do nascimento do Salvador, instalou-se também uma grande perseguição, guerra. E muitas crianças foram mortas. Mas havia uma promessa a respeito do Cordeiro de Deus. Havia uma promessa a respeito do Filho de Deus. E Jesus, ainda bebê, e a família de Jesus passaram por esse período. Mas venceram. Quando Jesus cresce e toma consciência, assume a sua missão, ele começa a enfrentar as batalhas, as rejeições, as perseguições, mas ele vai até o fim e cumpre o papel e cumpre a sua missão. Batalhas. E isso está entre nós. Às vezes você não entende a pessoa que está ao seu lado. Você não entende as crises que essas pessoas da sua própria família vivem, enfrenta, por não conhecer a realidade do mundo espiritual. Queridos, nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Estamos em guerras constantes nas 3 dimensões. Tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. E se eu não entender, se eu não buscar conhecer a natureza da minha guerra, eu não vou conseguir identificar as armas com as quais eu devo estar e usar para vencer. Então, olha só o que o texto nos diz. Romanos, no capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui nós já começamos a identificar 2 naturezas. As 2 naturezas que a guerra se apresenta para mim e para você. Uma natureza carnal e uma natureza espiritual. E essa batalha, ela tem lei. Tem a lei da carne e a lei do espírito.
A lei da carne é a lei do pecado. A lei do espírito é vida. E nós estamos nessa luta contra a nossa natureza. Que nós nascemos da carne, vivemos na carne, mas temos que ter a direção do Espírito, o controle do Espírito. A nossa carne precisa ser mortificada para que o Espírito seja vivificado. Se a carne predominar, nós perderemos a batalha. E a proposta de Deus é que nós vivamos no Espírito, nos fortalecemos no Espírito, para que nós possamos mortificar a nossa carne e vencermos as guerras que está dentro de nós. Olha só, nos diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas. O Espírito penetra em todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz, que o Espírito de Deus penetra em todas as coisas. E nós vamos entender isso quando a revelação da palavra de Deus diz que ela é uma espada de 2 gumes, que ela penetra a ponto de dividir juntas e medulas. É o poder da palavra. E esse Espírito, quando se manifesta na nossa vida, ele vem para desfazer as obras do pecado, que tenta destruir a sua casa, a sua família. Porque essa natureza pecaminosa é uma natureza de morte. E nós nascemos assim. Mas glória a Deus que Jesus ressuscitou para desfazer, para enfraquecer as obras da nossa carne. E nós não podemos fugir das nossas responsabilidades em relação a isso. O que nós precisamos é conhecer, prosseguir em conhecer, nos fortalecer. E ainda pior é quando nós nos deixamos ser guiados por esse espírito, por essa natureza carnal. E ela produz morte. E ela produz morte. Não podemos combater o espírito humano com armas próprias do pensamento humano. Não podemos. É o conselho que ele nos dá. Porque as obras da nossa carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É difícil, né? É difícil. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Mas glória a Deus. Glória a Deus que nós podemos vencer. Pela obediência, querido. Pelo poder dessa palavra. Você não precisa viver assim. Você não precisa viver assim. Nós não precisamos viver assim. Nós precisamos encarar a nossa vida. Primeiro lugar, uma força poderosa em Deus para destruir essas fortalezas. É a força poderosa do perdão. Eu preciso me perdoar. Entender a minha natureza. E eu me perdoando, eu vou me submeter ao poder de Deus. Eu vou permitir que esse espírito de vida trabalhe no meu coração, trabalhe na minha existência, fazendo todas as coisas novas. Você quer viver uma nova vida? Você quer viver novos planos? Você quer ter novas realizações? Você precisa ter um encontro sobrenatural com Jesus.
Você precisa nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e o Espírito é vida e vida de Deus. E Ele promete vida abundante para aqueles que nele se apegam. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para trazer vida e vida em abundância. E onde há vida, a morte não tem vez. E morte aqui não é morte física não, querido. É morte das nossas emoções, é morte dos nossos relacionamentos. É morte da nossa casa, da nossa família. É morte dos nossos sonhos. Nós podemos ser felizes. Nós podemos ter a alegria do Senhor, isso é promessa. Mas para isso nós precisamos entender que nós estamos em guerra, mas essa guerra já está vencida em nome de Jesus. Está vencida. Você não precisa continuar carregando essa dor, esse ressentimento, essa mágoa. Entre nós, essas coisas acontecem. Mas quem está entre você e essa pessoa que você carrega tristeza, ressentimento e mágoa? Quem está entre você e ela? Quem está entre você e ela? Coloque Jesus. A sua história não precisa ser como sempre foi. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô foi assim. Não, a partir de você muda hoje. A partir da sua decisão muda hoje. Porque você vai vencer. Você não precisa construir a mesma história que seu pai construiu, que sua mãe construiu. Você não precisa. Porque agora você tem uma consciência capaz de dirigir a sua própria vida, de você fazer as suas próprias escolhas. E quando ele diz que o padrão deste mundo, ele está dizendo que é uma forma de pensamento. E essa forma de pensamento é para lutar, é para tentar enganar a respeito do plano que Deus tem para a sua vida. Existe um padrão que o inimigo estabeleceu nesse mundo. Já ouviu aquela palavra assim? Dá nada não? Tem nada a ver. Não é isso? Dá nada não, tem nada a ver. Até que a conta chega. Até que a conta chega. Mas interessante que o que era impossível à lei, visto que ela estava enferma pela carne, a lei depende da natureza para a sua eficácia. Guarde isso no seu coração. Toda lei precisa da natureza, do material, da pessoa para a sua eficácia. Toda lei, ela é regida por processo. Se você procurar entender a lei da gravidade, você vai entender o que a rege. Você vai estudar sobre a gravidade, você vai entender porque ela tem uma lei. E é justamente uma lei de proteção. Mas quem não respeitar a lei da gravidade vai ter dificuldade. Quando a pessoa quer cometer um suicídio, ela procura um lugar muito alto para que ela tenha, o resultado daquilo que ela quer. Infelizmente, nós às vezes cometemos suicídios espirituais porque não entendemos a lei da carne.
Não entendemos. Achando que semeando na carne nós vamos colher algo bom. Não vamos. Porque é uma lei. É uma lei. Não vamos. Mas quando nós mortificamos a carne, existe uma promessa de cura, de libertação, de restauração da parte de Deus. Querido, vale a pena. Vale a pena mortificar nossa carne. Vale a pena. Vale a pena. Quando Jesus encontra com aqueles homens que traz aquela mulher que foi pega no ato de adultério e coloca aquela mulher diante de Jesus, e aqueles homens tentam condená-la e querendo a aprovação de Jesus para aquilo, porque eles diziam que a lei mandava apedrejá-la. Olha o que a lei fazia. Mas Jesus, entendendo a lei do coração, a lei do perdão, ele diz o quê? Quem não tem pecado, que atire a... Alguém tacou a pedra? Ninguém tacou. Porque todos nós estávamos debaixo da mesma lei. Porque todos nós estamos debaixo da mesma lei. E todos nós vamos ser levados à presença de Jesus um dia. Aqueles que reconheceram Jesus para a vida, mas outros para a morte. Mas o interessante aqui é que quando Jesus faz esse questionamento, aqueles homens vão saindo, fica ele e a mulher. Num lugar de morte. Para aquela mulher, foi o grande livramento para a sua vida, para a sua história. Aquilo que parecia a morte, para ela, veio a vida. Se nós pedíssemos ao Flávio para cantar aqui, ele ia cantar aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. É isso, Flavinho? Cantaria isso. Aquilo que parecia ser a morte dela, se tornou em vida. Sabe por quê? Porque houve um confronto com aquilo que me matava, com aquilo que me prendia, com o libertador. Natureza. A grande chance, aqueles homens, parecia que estava levando ela para a morte. Parecia. Mas quando nós vamos a Jesus, a sentença é de vida, é de libertação, é de cura. E Ele pôde fazer isso com ela, manifestar a sua graça, manifestar o seu amor. E Ele fala para ela: filha, onde estão os teus acusadores? Onde estão? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Vá e não peques mais. Lei. Sabe o que ele falou assim? Vá e mortifique essa vida de pecado, essa vida na carne. E viva pelo Espírito. É isso. Porque para nós não pecarmos só pelo Espírito de Deus, é preciso corrigir, queridos, a rota da nossa vida. É preciso enfrentarmos a realidade da nossa vida, da nossa existência. É preciso. Mas como eu faço isso? Pela palavra de Deus, com os joelhos no chão, pedindo ajuda, confessando os nossos pecados, abandonando. E com certeza a vida de Deus se manifesta
trazendo restauração para você, trazendo novos sonhos. Porque a nossa natureza, ela vai nos sabotar. Essa nossa natureza pecaminosa vai nos sabotar. Que ele vai mais além. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vamos entender uma coisa aqui. O que existe, o que muda, o que transforma a sentença da lei. Tem um meio de nós transformarmos a sentença de uma lei, que se chama justiça. O que transforma a sentença de uma lei é a aplicação da justiça. E isso que Jesus veio fazer. Aplicar, se entregar para se fazer justiça em nosso lugar. E a justiça, ela põe fim nas guerras. Entende isso? A justiça, ela põe fim nas guerras. Mas quando a justiça está enferma, ela não cumpre o propósito dela. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a nossa carne não tem mais salvação para ela, não tem cura, porque ela está enferma pelo pecado. Mas veio Jesus, o Filho de Deus, livre de pecado, santo, para se fazer justiça em nosso lugar. Aí aquilo que parecia morte para a gente, sabe o que ele faz? Ele coloca a vida. Aquilo que parecia estar perdido, ele traz salvação. Aquilo que parecia não ter cura, ele traz salvação, traz restauração. Mas porque ele é o Jesus, o Filho de Deus, aquele que te ama. E ele te livra do espírito de escravidão. Olha o que ele diz, para que outra vez, estando você em temor, vivendo em temor, vivendo em obediência, você e eu recebemos o espírito de adoção de filho, que clamamos, Abba, Pai. Aí ele nos dá um espírito de vida, de liberdade, não mais de escravidão. Aí você pode fazer o quê? Orar pelos que estão presos. Você pode orar por aqueles que estão presos. Você pode ajudar aqueles que estão perdidos. Você pode. E Deus quer te restaurar. Ele quer te usar. Ele quer te dar um novo sonho, como nós estávamos falando aqui. Você não precisa perder essa batalha. Você não precisa perder. Mas, por favor, é preciso se render. É preciso parar de culpar os outros. E olhar para dentro de si mesmo. Você tem um CPF, não tem? Você tem uma identidade. Alguém pode usar o seu CPF? Alguém pode usar a sua identidade? Não pode, é só você. Você é responsável por ela. Você tem marcas digitais em você. E é por essas marcas que o Senhor te olha. É por essas marcas. Mas sabe o que acontece? Nós muitas vezes não olhamos essas marcas. Nós ficamos olhando as marcas que outras pessoas nos causaram. Formas de viver
que outras pessoas nos ensinaram, que nem estão mais aqui. E nós ficamos presos a esses ensinamentos. Mas o que você e eu temos aprendido com Jesus? O que eu e você temos aprendido com Jesus? Querido, transforme a sua vida. Se permita ser cuidado pelo Senhor. Se permita ser amado pelo Senhor. Olhe no espelho e se veja como você realmente é. Não culpe os outros, não. Assuma a responsabilidade pela sua história. Olha o que ele diz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertar, se Jesus te libertar, verdadeiramente, você será livre. Você terá o controle da sua vida. O seu coração será livre. Você vai conseguir olhar para as pessoas sem se sentir preso a elas. Chega disso! Seja livre em nome de Jesus! Seja livre! Eu trabalhei com um rapaz durante 3 anos numa empresa, assim que cheguei aqui em Curitiba. E esse rapaz, de um dia para o outro, ele chegou na empresa fedido, bem fedido, suado. E ele ficava assim comigo: ô Maurício, dá para cantar aquela música? Que eu trabalhava cantando, né? Ficava no meu cantinho, cantando, louvando ao Senhor ali, cantando. E eu não sabia que ele prestava atenção, que eu ficava bem baixinho ali. Eu não sabia que ele ficava prestando atenção em mim. E ele falou assim: dá para cantar aquela música? Aí eu falei: que música? Aquela música que você sempre canta de manhã, sempre é a primeira. Olha só. Tá legal. Aí assim. E aquilo ali, comecei a cantar a música com ele ali. Mas falei: só vou cantar se você quiser aprender. Aí comecei a cantar com ele. Aquela música, começamos a cantar, ensinando a ele. E de repente ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Eu falei: você quer conversar? Aí fomos, tiramos um tempo e fomos conversar um pouquinho. E aquele rapaz tinha uma família, uma filha especial, e o casamento dele deu tudo errado, ele estava se separando, e já tinha uma semana que ele estava morando na rua. Uma semana. E conversando com ele, e justamente foi esse o texto, ou melhor, o texto de Romanos 8, né, completo, que nós lemos junto, conversando com ele, a respeito da natureza. Da nossa natureza caída, do pecado. Ele estava envolvido com droga, por isso que a esposa não estava aguentando mais ele. Com bebedeira. E ali nós fizemos uma aliança. Eu vou caminhar com você. Todos os dias nós vamos chegar juntos, nós vamos orar, vamos fazer uma devocional junto, antes de começarmos o trabalho. Na hora do almoço, nós vamos almoçar juntos. E na hora de ir embora, nós vamos embora juntos. Entende? E uma semana, aquele menino já estava limpinho,
cheirosinho, e ele estava em casa. Aleluia. Ele estava em casa. Porque ele entendeu que ele precisava enfrentar o espírito de morte, o espírito da carne, o espírito de destruição. Mas ele precisava ser destravado da sua fortaleza, da sua mente, que nada na vida dele daria certo, por causa da sua vida passada, por causa da história dele com os pais dele. Mas quando ele entendeu isso, eu vou voltar para casa, ele fez igual o filho pródigo. Pai, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado seu filho, faça como um dos seus empregados. Mas, querido, quem é filho nunca deixa de ser filho. Talvez teu pai não te tratou como filho, mas Deus sempre te tratou como filho. Sempre te amou como filho. Você não escolheu seu pai, você não escolheu sua mãe, você não escolheu o dia do seu nascimento. Nem seu pai te escolheu você como filho. Nem seu pai. Você é um presente de Deus para essa família. E essa família é um presente de Deus para você. Mas os nossos pensamentos estão confusos. Porque eu me torno o centro da vida. Se você não tiver a vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, se você não acordar, como nós falamos aqui, e colocar o propósito no seu coração de agradar a Deus, você vai querer agradar a si mesmo, você vai querer agradar pessoas e não vai corresponder. E você não terá correspondência disso. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a minha vida e vejo o que Jesus fez por mim, eu posso falar isso para você. Vale a pena viver pelo Espírito. Vale a pena viver por esta palavra. Vale a pena. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Está diante de você vida e morte. Está diante de nós todos os dias vida e morte. E nós precisamos todos os dias tomar uma decisão para avançarmos, para vivermos a vida que Deus prometeu para você. Ah, querido, se você se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, você terá a vida de Deus. Se o poder de Deus entrar no seu coração, se manifestará através de você poder de Deus. Poder para transformar circunstâncias, poder para transformar local, poder para transformar relacionamentos, poder da vida de Jesus, poder do amor de Jesus. E essa guerra, nós vencemos no poder do seu amor. É o poder do amor. É o poder do propósito que nos protege, que nos garante vida eterna, que nos garante salvação. Pare de olhar para os outros, o que vão pensar de mim. Pare de olhar para os outros. Olhe para Jesus. Olhe para você. A vida, a cura, a libertação. O Espírito de Deus traz vida. Romanos 8 nos diz assim:
Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só. Nós estamos em guerra. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas olha só. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Aplauda o Senhor por essa palavra. Por causa mais que vencedor. A tribulação vai ser vencida no poder do amor. A angústia será vencida no poder do amor. O perigo, a fome, a espada, a nudez será vencida no poder desse amor, dessa aliança. É isso que Ele nos garante. Por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Nada pode nos separar. Dê um basta, tome uma decisão e você experimentará o resultado do seu posicionamento. Porque, como diz, que nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há uma posição para aqueles que entregam sua vida a Jesus, que têm uma aliança com Jesus, tem o seu nome escrito no livro da vida. Há um lugar. Nada poderá separar você. Essas guerras, essas picuinhas, não poderá separar você. Pelo contrário, querido, ela nos aproxima mais de Jesus. A diferença das pessoas que têm uma aliança com Jesus é que tudo isso o aproxima mais de Jesus. O aproxima mais de Jesus. A busca por Jesus. O interesse por Jesus. O desejo de Jesus. De estar no lugar onde Cristo se manifesta. De estar no lugar que fala de Jesus. De querer cantar, adorar a Jesus. Veja, quando o povo de Deus está saindo do Egito, e a palavra de Deus diz que eles sairiam do Egito e iriam para o deserto para prestar culto ao Senhor. E cultuar está na presença. E depois que eles passassem pelo deserto, eles iam entrar na terra prometida para estar na presença do Senhor. Mas enquanto eles estavam no deserto, eles eram sustentados. Eles eram alimentados de maneira sobrenatural. Mas assim que eles chegaram na terra, as coisas mudaram. A terra começou a produzir para eles. Eles passaram a colher. Sabe por quê? Eles venceram a guerra do deserto. Não deixe esse deserto te matar. Não deixe. Você está vivendo momentos difíceis? A guerra, a peleja está difícil?
está te separando do amor de Jesus? Ou está te aproximando? A promessa é que em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. A promessa é essa. Que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. A única guerra que nós não podemos vencer, ou não poderíamos vencer, Jesus já venceu. Agora é o poder de uma decisão. A guerra que você vive é essa. É o poder de tomar uma decisão. E depois de tomar essa decisão, a guerra que você vai ter é de sustentar a decisão tomada, que nós chamamos de posicionamento. Vamos colocar em pé? Aquilo que parecia impossível para você, hoje você vai ter uma oportunidade de trazer para o altar. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, e você quer fazer isto, vem aqui. Eu me comprometo a cuidar de você. Eu me comprometo a fazer disso aqui uma realidade na sua vida. Eu me comprometo com o resultado da sua entrega. Vem para o altar. Eu quero uma experiência com Jesus. Eu quero realmente experimentar a vida de Jesus em mim. Eu quero vencer essa guerra. Eu quero vencer, eu não consigo sozinho. Não vai conseguir mesmo não, querido. Não vai. Mas se você quer ajuda, vem para o altar. Venha. Não deixe. Tira a timidez, a vergonha, o medo. Venha. Dê um passo de fé. Se você está enfrentando uma luta na sua casa, com vícios, com drogas, com bebedeira, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de guerra, e você precisa assim, preciso de ajuda, preciso de uma intercessão, venha para o altar, nós vamos estar orando por você também. Você está lutando com o desemprego, você está lutando com a saúde, vem para o altar. E em nome de Jesus, nós vamos estar orando por você. Pode vir, em nome de Jesus. Essa guerra não vai te paralisar. Pode vir, vamos orar. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Glória a Deus. O mistério de tua Pode sair do seu lugar, glória. querido. Não tenha vergonha. Cristo em ti se revelou. Não tenha vergonha. Oh, quão lindo esse nome é. Venha pro Oh, altar. quão lindo esse nome é. A vitória é sua. A vitória já foi. Entregue a você. Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. A sua casa não será mais a Esse mesma. nome é o nome Ouça. de Jesus. Você está dizendo, já fui tantas vezes lá na frente. É mais uma vez. É mais uma vez. É mais uma oportunidade. Veio pra nos resgatar. A
amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ele é maior que tudo. Ó, quão maravilhoso é. Está te chamando pelo seu nome. De e você sabe que Ele está falando contigo. A morte vencestes, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome Senhor, de Jesus. Nós te exaltamos, Pai, por causa do nome de Jesus, por causa da obra que Jesus realizou. Ó, Pai, obrigado, porque Jesus realmente venceu a morte em nosso lugar. Jesus é invencível, Senhor. E nós nos sustentamos neste nome, neste poder. E clamamos, Senhor, que este poder transforme as nossas vidas, transforme a nossa história, Senhor. Senhor Deus, nestas guerras que nós estamos inseridos, dá-nos vitória, Senhor, como a Tua palavra nos garante. Amado Senhor, derrama sobre esses queridos que estão aqui no altar, Pai, poder para vencer as guerras, Senhor Deus, que eles estão enfrentando. Ah, Senhor Deus, dê sabedoria, Senhor Deus, dê discernimento, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, opera o milagre, Senhor. Fortalece, Senhor Deus, o corpo físico, as emoções, o espírito, Senhor Deus, dos teus filhos. Pai, que hoje seja uma oportunidade de mudança, de transformação, Senhor, na vida dos teus filhos, na posição que eles estão tomando diante do Senhor. Carecemos do Senhor, Pai. Faz isso, Senhor. Nós clamamos, nós expressamos aqui a nossa gratidão ao Senhor pela vitória na cruz, pela vitória de Jesus, que nos está garantida, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora dá-nos a capacidade de vencermos, de enfrentarmos esta vida como verdadeiros vencedores. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos abençoe, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor?
vai valer a pena mesmo. Agradecemos a cada um de vocês que esteve conosco até aqui, você que está em casa. Nossa gratidão. Até o próximo domingo, nesse mesmo local, nesse horário. Estaremos aqui para celebrar o Senhor e você é nosso convidado. Podendo estar conosco aqui presencialmente, vem estar. E cada um de vocês, meus queridos visitantes, não saiam daqui sem dar uns 10 abraços, tá? Sem deixar o seu nome com a gente. Nós queremos orar por vocês, queremos cuidar de vocês. E nós estamos aqui como igreja para isso, para amar e cuidar de cada um de vocês. Fica aqui a nossa gratidão. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Uma semana vitoriosa, em nome de Jesus.